E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, para confortar a sua alma, é o seguinte: Jesus sempre vem. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Não vem na hora que eu quero. Não vem na hora que eu acho que Ele deva vir. O Kairos de Deus é diferente do meu Cronos. O tempo oportuno de Deus é diferente do meu relógio. Ele vem no seu tempo, da sua forma, revelando o seu poder. Escrito: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Irmãos amados, este episódio enseja-nos algumas lições muito oportunas ainda hoje. O contexto desta passagem é que o Senhor Jesus Cristo estava numa dinâmica muito intensa do seu ministério. A rotina era pesada. As multidões vinham para ser atendidas. Enfermos, endemoniados eram libertos. Cegos recebiam a vista, surdos ouviam, mudos falavam. Pessoas de todos os tipos vinham, prostitutas, publicanos, pecadores. As pessoas tinham as mais diferentes necessidades, precisavam dos mais variados cuidados, a ponto da Escritura nos informar que os discípulos não tinham mais tempo sequer para comer. Era um tempo de cansaço, de esgotamento físico. Se não bastasse essa agenda tão agitada, o contexto próximo nos informa que uma notícia muito dramática e dolorosa atinge os discípulos de cheio. O precursor do Messias, o grande pregador João Batista, o homem que atraía para o deserto multidões, o homem que apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por denunciar um pecado do rei Herodes, foi preso. E agora acaba de chegar a notícia: João Batista foi degolado, foi decapitado, por ordem de Herodes. Certamente a nação estava em pânico, certamente o povo estava perplexo, apreensivo. E é nesse cenário de perplexidade, de esgotamento, de cansaço, de fadiga, de agitação, que Jesus tomou a decisão de sair com seus discípulos para um tempo de descanso, de refrigério,
Se fosse hoje, diríamos, saíram de férias, merecidas férias, necessitadas férias. O que é curioso é que o texto relata que quando Jesus chega nesse local, a multidão já havia descoberto o plano e pegado outro caminho e antecipado. E quando os discípulos chegam, talvez com tantas expectativas, com tantas ideias boas, de um tempo a sós com o mestre, para descansarem, uma vasta multidão. Eu penso que houve uma decepção, uma frustração. E diz a Bíblia que em vez de Jesus despedir aquela multidão, é os discípulos que estão preocupados. O Senhor despede esse povo, está chegando a noite, não tem lugar para comer, vai ser um problema muito sério, a gente não tem como fazer. E Jesus Cristo olha para eles e diz assim: dai-lhe vós mesmos de comer. A grande pergunta é: como? Nós não temos, não tem provisão, não tem dinheiro, não tem lugar para comprar. De repente chega André e diz: Senhor, andei por aí, descobri um menino que trouxe o lanche dele, tem 5 pães e 2 peixes, mas na verdade, o que é isso? É nada para essa multidão. Aí diz a Bíblia que Jesus fez o povo se assentar e dá graças ao Pai, e multiplica pães e peixes, e alimenta aquela vasta multidão. Diante desta cena, diz João 6, que a multidão ficou tão impressionada e tão encantada com Jesus, que começou um burburinho no meio da multidão. Esse Jesus tem que ser rei, vamos constituí-lo rei, vamos fazer dele um Messias político, ele precisa ficar entre nós, ele resolve os nossos problemas, ele atende a nossa necessidade. Mesmo na escassez ele tem pão para nós, mesmo no deserto ele arranja pão com fartura, ele põe mesa no deserto, ele tem que ficar entre a gente fazendo esses milagres. E quando Jesus percebe que esta sedução de olhar para ele como um Messias político, como apenas uma panaceia para resolver os problemas do aqui e do agora, estava também ganhando espaço no coração dos discípulos, diz o texto no versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro mar, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A pergunta é: por que Jesus não usou os discípulos para despedir as multidões? Por que é que Jesus teve interesse em que os discípulos saíssem antes das multidões se dispersarem? Por que que Jesus toma essa atitude tão radical de não pedir, de não sugerir, mas de ordenar, mais do que isso, de forçar a barra, em outras palavras, compelir os discípulos a atravessar para o outro lado? Porque na mente de Jesus, é melhor você enfrentar uma tempestade dentro da vontade de Deus, do que um tempo de calmaria fora da vontade de Deus. Ficar ali era um perigo, era uma ameaça, era um laço, era uma armadilha, era contribuir para que aqueles discípulos tivessem uma visão equivocada de quem era Jesus, da missão que ele tem, por que ele veio. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha essa passagem, há algo muito complicado de entender. Porque notem vocês que a tarde não tinha chegado ainda. E quando Jesus termina de despedir as multidões, diz a Bíblia que ele sobe sozinho para o monte, com o propósito de orar. E quando os discípulos entram no barco por ordem de Jesus, de repente, no meio do mar, uma tempestade chega, os ventos são contrários, o barco é açoitado de um lado para o outro, a fúria das ondas conspira contra eles. Eles são pescadores, eles dominam essa área, eles conhecem este mar, mas eles não conseguem, eles trabalham e o resultado não chega, e eles usam todo o conhecimento e toda a perícia, mas o mar se agiganta e se torna indomável, e as ondas já estão entrando no barco, e o barco está indo a pique. Mas diz a Bíblia
que nessa hora, está em Marcos, no texto paralelo, que de lá do monte, Jesus que está orando sozinho, os vê em dificuldade. Eu quero dizer para você que quando o mar da sua vida se revolta, quando a crise chega, quando a tempestade se instala, quando as coisas fogem ao seu controle, quando tudo parece mostrar a carranca da morte para você, quando a situação se torna irremediável e todo o seu conhecimento, e toda a sua destreza, e todo o seu esforço, e toda a sua bagagem é impossível de resolver o problema, eu quero dizer para você que Jesus não perdeu você de vista. Ele está olhando para você, Ele está lá nas alturas dos céus, intercedendo por você. Porém, isso não tira o drama desses homens, porque eles têm na mente um grande drama. Que drama? Eu não posso entender como é que Jesus me manda atravessar o mar e me empurra para o miolo de uma tempestade. Porque o mínimo que esses homens podiam esperar, já que as férias foram frustradas, é que eles tivessem uma viagem segura de volta para casa. Como é que eu posso entender isso? Que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cumprindo uma agenda de Cristo e eu enfrento ventos contrários. As tempestades da nossa vida vêm de duas maneiras. Elas podem vir para nos corrigir. Preste atenção nisso, quando um crente anda na contramão da vontade de Deus, Deus põe atrás dele uma tempestade. Não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar à sensatez, à obediência. Foi o que Deus fez com o profeta Jonas. Mas Deus também manda tempestade para a nossa vida, mesmo quando nós estamos fazendo a sua vontade. E esta tempestade é para nos fortalecer e tonificar os músculos da nossa alma. Eu fico olhando a Bíblia. Diz a Bíblia que quando Davi foi ungido rei sobre Israel, lá na casa de seu pai Jessé, por Samuel, em vez dele assumir o trono, Deus o matriculou na escola do quebrantamento. Eu fico olhando a Escritura e vejo Deus escolhendo Paulo e Barnabé para a obra missionária por orientação do Espírito, e eles foram ungidos pelo Espírito, e eles foram nomeados pela igreja, e eles caminham na direção de Deus, e Paulo é apedrejado em Listra. Como é que você pode entender que você está fazendo a vontade de Deus e enfrentando ventos contrários na sua história? É um dilema. Mas notem mais comigo, eles saíram para embarcar, nem a tarde tinha declinado ainda, e eles entram e começa a escurecer, e de repente o mar se empola, e de repente o vento sopra contrário a eles, e eles tentam salvar-se daquela procela, daquela tempestade. A noite vai adentrando, o problema vai se agravando, e Jesus não chega, e Jesus não vem, e Jesus não aparece, e Jesus não socorre, e o tempo passa e a demora é maior ainda, e a apreensão é maior ainda, e o medo é maior ainda, e a angústia é mais agravada ainda, e Jesus não chega. A grande tensão da sua e da minha vida é essa: meu Deus, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por essa crise na minha família? Por que eu estou passando por essa crise financeira? Por que eu estou enfrentando esse dilema na minha casa? E eu oro, e eu jejuo, e eu peço, e eu clamo, e eu choro, e meu Deus, eu faço tudo, e o problema não se resolve, e o problema se agrava. Eu posso até lhes garantir uma coisa: a demora de Deus, muitas vezes, é mais grave para nós do que o próprio problema. Porque tantas vezes você encontra isso na Bíblia: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e tu não me responderás? Não estás vendo? Não estás percebendo a minha dor, a minha lágrima, o meu sofrimento, a minha angústia?
E eu fico imaginando quantas perguntas existiram ali naquele grupo. Por que Ele nos mandou? Por que Ele não está conosco? Por que Ele não chegou ainda? Por que Ele está demorando tanto? E eu fico pensando o dilema de Marta e de Maria, que mandaram aquele recado para Jesus diante da enfermidade do Lázaro, e ele não chega. E ele mandou emissário e ele não chega, e o Lázaro piorando e ele não chega, e o Lázaro morre e ele não chega, e o Lázaro é sepultado e ele não chega, e passaram-se 4 dias. Às vezes a demora de Deus aflige a nossa alma. Mas notem comigo, de repente, em Marcos está escrito isso, em Marcos capítulo 6, versículo 48, que vendo-os em dificuldade, Jesus desce e vai ao encontro deles. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, para confortar a sua alma, é o seguinte: Jesus sempre vem. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Não vem na hora que eu quero. Não vem na hora que eu acho que Ele deva vir. O Kairos de Deus é diferente do meu Cronos. O tempo oportuno de Deus é diferente do meu relógio. Ele vem do seu tempo, da sua forma, revelando o seu poder. Então, talvez você que veio aqui hoje está vivendo um drama pessoal, talvez no casamento, talvez com os filhos, talvez na sua saúde, talvez no seu emprego, talvez na sua empresa, talvez na sua vida financeira, talvez no seu mundo interior, nas suas emoções, talvez tenha uma tempestade em cima da sua casa, talvez está desabando um tsunami na sua vida. E eu posso dizer uma coisa para você: Jesus vem. Ele nunca desamparou os seus. Ele sempre vem em socorro dos aflitos. Mas notem comigo que muitas vezes Ele vem na hora que nós achamos que não tem mais jeito. Na hora que nós jogamos a toalha. Na hora que nós dizemos o seguinte: olha, agora eu não espero mais nada. Agora é preparar para morrer, porque não tem mais jeito nenhum. Acabou. O texto diz que Jesus veio na 4ª vigília da noite. O que significa isso? A noite, para um judeu, ou as vigílias da noite eram divididas em 4. Das 6 da tarde às 9 da noite era a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite era a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada era a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã era a 4ª vigília. Portanto, notem comigo, se eles entraram no barco de dia ainda, e antes do cair da tarde eles ainda estavam viajando, e depois é que começa a tempestade, significa que esses homens viveram no miolo da tempestade mais de 9 horas. Bom, 9 horas pode ser um tempo muito curto, depende da circunstância. Você já foi no dentista assim? E aquele motorzinho na sua orelha? E quando a anestesia não pega direito? 5 minutos são eternidade. 9 horas de pânico, 9 horas de medo, 9 horas de ameaça, 9 horas a morte mostrando a carranca para eles, 9 horas o mar querendo engoli-los, 9 horas e Jesus não chega. Mas Jesus esperou a 4ª vigília. Sabem por quê? Para que todos eles pudessem entender uma coisa: quando os seus recursos chegam ao fim, os meus recursos estão plenamente disponíveis. Para você entender uma coisa: o seu fim pode ser o meu começo. Quando você não tem mais o que fazer, eu tenho tudo para fazer.
Quando você já arriou as armas, já jogou a toalha, já chegou no fim da linha, no fundo do poço, quando não tem mais esperança de saída, pois Ele abre uma saída onde não tem saída, Ele abre um mar na sua frente, Ele faz brotar água de uma rocha, Ele tira do desespero a sua completa esperança. Eu não sei o que você está vivendo, se você já está na quarta vigília, mas Jesus vem ainda que na quarta vigília da noite. Mas notem outra lição magnífica desse texto. Muitas vezes a forma de Jesus chegar na nossa vida é inusitada e inesperada. Porque se você está dentro de um mar, alguém para chegar a você vai ter que entrar num barco. Porque não tem outra maneira. Não tem como chegar a não ser remando, a não ser dentro de um barco, a não ser usando um veículo que é o normal e o natural da vida. Só que Jesus chega de noite, andando sobre as águas. Agora preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção nisso. Você já viu alguém andando sobre as águas? Está de noite, e alguém já disse que a hora mais escura da noite não é a meia-noite, é na madrugada. Se está uma tempestade, é muito provável que haja relâmpagos. Imagine você, já com medo da morte, uma escuridão, um breu, e de repente um relâmpago risca os céus, um facho de luz, e você vê alguém andando em cima da água. Eu gritaria também. Um fantasma! Mais problema para nós. Se não bastasse esse, vem outro. Quantas vezes, meus irmãos, nós não discernimos a forma de Deus chegar na nossa vida? Diz a Bíblia que Deus faz da tormenta o seu caminho. Tem hora que a maneira de Deus chegar na sua vida é pelo caminho da tempestade. Mas por que Ele veio dessa forma? Por que Ele chegou dessa maneira? Para ensinar aqueles homens e para você e para mim hoje, que aquilo que é maior do que você, aquilo que ameaça você, aquilo que conspira contra você, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele é maior do que a sua tempestade, Ele é maior do que a sua doença, Ele é maior do que a sua dor, Ele é maior do que a sua crise, Ele é maior do que o seu sofrimento, Ele é maior do que as suas lágrimas, Ele é maior do que o seu desespero. Ele está no controle de todas as coisas. A grande pergunta é esta: quando Ele vem, o que Ele pode fazer por nós? Eu acho isso maravilhoso, porque diante do susto e do medo dos discípulos, está escrito no verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas qual era o problema daqueles homens? Era um mar revolto, era uma circunstância adversa, era um problema que eles não podiam resolver. O que se esperava numa hora dessa? Que se acalmasse o problema, que se resolvesse o problema, que se acalmasse o mar, que se aquietasse o vento. Era isso que eles precisavam. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez. Antes de acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos. Sabem por quê? Porque muitas vezes Jesus olha para você e enxerga dentro de você uma tempestade maior que a tempestade que está fora de você. Tem hora que a nossa maior crise não está lá fora, está aqui dentro. Tem hora que a verdadeira tempestade que nos leva ao naufrágio não é a circunstância, é o sentimento. Tem hora que nós estamos nos afogando emocionalmente.
Tem hora, irmão, que a crise maior que assola a sua vida não é o que está à sua volta, é o que está dentro de você. Por isso Jesus Cristo disse para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. 3 verdades. Primeiro, tem bom ânimo. Ter bom ânimo é muito bom quando está tudo bem. Mas ter bom ânimo com a carranca da morte? Ter bom ânimo na iminência de um naufrágio? Ter bom ânimo no meio de uma tempestade? Mas como é que eu posso ter bom ânimo assim? A única maneira é você entender o seguinte: quem está aqui chegando é aquele que diz assim: sou eu, o eu sou, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que fez o mar, o que controla os ventos, sou eu estou aqui, é a minha presença, não é a sua força, não é a ausência de problema, eu cheguei, Ele que tem todo o controle, Ele que tem todo o domínio, chegou, Ele está aqui, Ele está conosco, todos os dias Ele está conosco, é por causa da presença dEle, e porque Ele chegou, e porque Ele é Deus, Ele pode dizer: não tenha medo. Eu não sei quantos de vocês vieram para cá hoje com alguns medos na alma, com alguns medos no coração, atormentados, pois Jesus está aqui hoje dizendo para você: não tenha medo. Está doente? Não tenha medo. Está desempregado? Não tenha medo. Está enfrentando problema na família? Não tenha medo. Jesus está aqui e Ele sabe cuidar de você. A segunda coisa que Jesus Cristo fez nesse texto é que Pedro, nós às vezes batemos muito em Pedro, mas eu me impressiono com ele, porque daqueles discípulos, o único que teve coragem de dizer: se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele nunca tinha andado sobre as águas, ninguém tinha andado até então, a não ser Jesus. Ele teve coragem, e ele teve fé, pelo menos por um momento. Ele sabia quem era Jesus. Aliás, foi ele que disse: nós sabemos em quem temos crido, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E ele vai, e de repente, irmãos, ele olha para a circunstância e começa a afundar. Pedro é um símbolo da nossa natureza. Pedro está aqui hoje, nesta manhã, e ele está aqui debaixo da sua pele. O sangue dele está correndo nas suas veias, o coração dele está batendo no seu peito. Quantos de nós já fizeram uma jornada de fé e de repente, num dado momento, a gente fracassou? Num dado momento a gente tirou os olhos de Jesus. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. Quantas vezes, mesmo tendo experiências dos milagres da graça, a gente dá uma cochilada, falseada. Mesmo sabendo que Ele tem todo o poder, a gente olha para a carranca da morte, para o medo da situação, para a tempestade terrível, e a gente começa a afundar. Mas bendito seja Deus, Ele vem também, sabe para quê? Para levantar o caído, para tirar alguém do fundo do poço. E eu não sei se você caiu, eu não sei se você fracassou, mas Jesus está aqui hoje, nesta manhã, para botar você de pé outra vez, para colocar você em solo firme de novo, para restaurar a sua vida, para recompor sua história, para dar a você a nova possibilidade de uma caminhada vitoriosa daqui para frente. Mas finalmente, irmãos, o que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio para acalmar os discípulos, para restaurar Pedro, para acalmar de vez a tempestade. Sabe o que eu acho bonito nisso? Que a tempestade não dura a vida inteira. Depois do choro, vem a alegria. Depois da tempestade, vem a bonança. Nós não aguentaríamos uma viagem inteira de tempestade. Nós não suportaríamos. Já pensou você fazer uma viagem, 10 horas de avião, turbulência da saída à chegada? Você não aguentaria. No meio da jornada tem turbulência.
No meio da viagem tem tempestade. Mas aquele que tem todo o poder e está no controle de todas as coisas, chega para dizer para a tempestade: basta, chega, já cumpriu o meu propósito, agora aquieta-te, agora sossega. E tudo se acalmou, e a bonança chegou. E diz a Bíblia que Jesus entrou dentro do barco, e quando ele entrou dentro do barco com os discípulos, duas coisas aconteceram maravilhosas. E isso sim seja uma pergunta, talvez uma das perguntas mais inquietantes da nossa vida, que eu já fiz e você também. E a pergunta é esta: meu Deus, se tu nos amas mesmo, por que a gente tem que sofrer? Por que tu não nos poupas da dor? Por que, Senhor? A gente não podia pular essa fase. Por que, Senhor? Por que eu tenho que enfrentar a tempestade? Por que a luta tem que chegar? Sabem por quê, irmãos? O verso 33 responde essas duas perguntas. Primeiro, Deus não é sádico. Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Mas, muitas vezes, é através do sofrimento que os olhos da nossa alma são abertos. As lágrimas limpam a nossa vista. E então nós entendemos, diante do socorro extraordinário de Jesus, nas lutas e dramas da vida, quem Ele é. E nós então nos prostramos para adorá-lo. E os que estavam no barco o adoraram. Sabe para que Deus criou você? Para você adorá-lo. Sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? É você adorá-lo. Sabe para que você existe? É para você adorá-lo. Mas quantas vezes na bonança nós não fazemos isso? Nós nos deleitamos nas bênçãos, nas dádivas, e nos esquecemos do doador. Aí a luta chega, a tempestade chega, a crise chega, a luta chega, e nesta hora nós somos desmamados das glórias deste mundo, nos desencantamos com o glamour deste mundo, e nessas horas os olhos da nossa alma são abertos para nós vermos a grandeza do nosso grande Deus e Salvador, e então nos prostramos e o adoramos. A segunda razão está no verso 33, quando eles disseram assim: verdadeiramente és Filho de Deus. Quem está dizendo isso? Os discípulos. Eles já sabiam disso? É claro que sabiam. É claro que sabiam. Mas há uma palavra aí enfática: verdadeiramente. Não temos dúvida, não temos o mínimo sentimento de dúvida, temos garantia absoluta, maiúscula: verdadeiramente és Filho de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? As maiores e mais profundas lições da nossa vida, nós não as aprendemos em dias de festa, nós as aprendemos nas tempestades da vida. Elas vêm não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não para nos arrancar a fé, mas para robustecer o nosso conhecimento prático e empírico e experimental de quem é o nosso Senhor. Seu mar está revolto? Você tem muitas perguntas e ainda poucas respostas? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo vem. E vem ainda que na quarta vigília da noite. E vem colocando debaixo dos seus pés poderosos os seus problemas. Ele vem para acalmar o seu coração. Ele vem para acalmar suas circunstâncias. Ele vem, sabe para quê? Está escrito lá em João, o outro texto paralelo, para levar você ao seu destino, para levar você ao seu porto seguro, para levar você à glória, porque Ele é aquele que nos toma pela mão direita, nos conduz com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. A Ele honra, glória e louvor
agora e eternamente.